Olá, meu nome é Thaína Silva Santos, eu sou graduada em História pela Universidade Estadual de Campinas e mestranda em História Social pela mesma instituição, faço parte da rede de historiadores negros. Nessa conversa, eu vou falar sobre um artigo que eu apresentei para o projeto Nossas Histórias, que é uma iniciativa protagonizada pela rede de historiadoras e historiadores negros, pelo Acervo Kutner e pelo GD10, em que eu abordo o tema mercados de exclusão, racismo, sexismo em propaganda de alimento infantil no século XIX. Como eu cheguei nesse tema? Ao longo das pesquisas que eu tenho desenvolvido para o meu mestrado, em que eu abordo racismo, gênero e a experiência de trabalhadoras no mercado de trabalho na cidade de Campinas, eu comecei a me deparar com uma série de propagandas de farinha láctea em um jornal de grande circulação da cidade, na seção de anúncios. O mesmo espaço em que trabalhadoras, historicamente reconhecidas como mulheres negras, amas de leite, ofereciam serviços para os moradores daquela cidade, serviços urbanos. As chamadas dessas propagandas de farinha láctea, elas começavam com o termo ama de leite, numa intenção de chamar a atenção dos leitores que liam a seção do jornal à procura desse tipo de trabalho. Essas pessoas, ao ler essas propagandas, acabavam se deparando, na verdade, em vez de uma oferta de trabalho, com um texto de publicidade de um produto, né, de alimentação infantil, que, enfim, além de divulgar o alimento, também promovia ali algumas falas e também até certa difamação em relação às amas de leite, muitos deles alegando uma falta de trabalhadoras saudáveis, né, com condições de saúde, né, adequadas para trabalhar como amas de leite e também com condições morais, falta de trabalhadoras que tinham esses dois quesitos para poder trabalhar enquanto amas de leite. E aí que entrava a venda desse produto, né? Então, na falta dessas mulheres, você tem essa opção que seria comprar esse tipo de alimento industrializado, que se chamava farinha láctea. Eu me impressionei muito quando eu vi aquilo e comecei a ir atrás de bibliografia, até outros tipos de documentação histórica para tentar entender o contexto daquilo, né? Por que aquelas propagandas estavam sendo expostas daquele jeito. E aí eu me deparei com trabalhos de outras historiadoras e intelectuais que têm trabalhado com a experiência de mulheres negras em outras regiões do Brasil e notei que essa mesma propaganda circulou em cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, e tinha sido alvo de estudos dessas outras pensadoras e intelectuais. E aí, ao longo do processo de estudo desse material, eu acabei obtendo mais informações sobre o contexto de criação e de comercialização desse produto, né? Em que era um período de mudanças importantes nas ideias sobre os papéis sociais das mulheres e também nas hierarquias raciais, né? Existia um processo de rearticulação ali no preconceito de cor. Ao longo desse período, essas transformações consistiram, por exemplo, no que diz respeito ao papel da amamentação, essas transformações consistiram em alterar ali as posições de mulheres brancas e negras nesse processo. Até então, as mulheres brancas eram vistas como pessoas que não tinham capacidades físicas de amamentar os próprios filhos, né? Até esse período, durante o período colonial, esse foi o pensamento hegemônico em relação a essa questão. Não é à toa que as mulheres negras, amas de leite, foram se popularizando, não só nos centros urbanos, mas também nessas famílias, enfim, desse período colonial. Ao longo do século XIX, com o aumento do número de pessoas negras na condição de livres, com a eminência da abolição, esse pensamento foi mudando
E a mãe, ela foi vista como uma das principais, das pessoas mais importantes nesse processo de alimentação das crianças por meio do próprio leite, porque os médicos acreditavam que as mulheres negras, elas transmitiam vícios morais e hábitos ruins por meio do leite, né? E além disso, que elas sexualizavam as crianças muito cedo por meio da amamentação. Então, médicos sanitaristas do período, por exemplo, passaram a fazer recomendações para as famílias, pensando na criação dos novos cidadãos, que seriam essas crianças, de que a amamentação fosse feita preferencialmente pelas mães. A segunda opção seria esses alimentos industrializados, como é o caso da farinha láctea. Em alguns países foi utilizado até o leite condensado para poder alimentar essas crianças. A terceira opção seria colocar as crianças para serem amamentadas diretamente em animais, como cabras. E a quarta opção seria o aleitamento mercenário, que era aquele promovido por mulheres negras, as amas de leite, grande maioria mulheres negras, as amas de leite. E aí, em relação a esse processo, existia foi criando uma imagem de perigo, né, em relação à formação dessas crianças, à proteção da integridade moral dessas crianças e dessas famílias, né, que seriam as famílias do futuro, as famílias de um novo tempo, de um país que se distanciava, né, da escravidão. E as mulheres escravizadas eram vistas também como pessoas mais nocivas, né, nesse conjunto das mulheres negras em relação a esse processo de criação, de cuidado e de alimentação desses bebês. Então, a partir desse texto, eu quis observar um pouco, trazer à tona um pouco essa história que está por trás da introdução de alguns alimentos industrializados nesse processo de amamentação, e também como que isso impactou, de certa forma, a organização do mercado de trabalho, como que isso contribuiu para a criação de hierarquias raciais e, inclusive, de perda de alguns espaços, inclusive em profissões precarizadas para mulheres negras ao longo do século XIX no Brasil. Essas questões eu penso que são importantes para refletirmos sobre alguns pontos. Eu acredito que o primeiro deles é sobre a história da industrialização, que não é feita uma intersecção nas abordagens desse processo, como a história do racismo, por exemplo, que era algo simultâneo a esse acontecimento. Eu penso que outra questão também importante que esse artigo suscita pensar o quanto esses processos de racialização, esses processos de criação de imagens e estereótipos acerca de trabalhadoras negras impactou diretamente a presença dessas mulheres no mercado de trabalho. As mulheres negras na historiografia, elas são conhecidas por terem sucesso, por exemplo, na obtenção de alforrias, não pelo fato de, enfim, elas terem mais facilidade para se libertar do que os homens, mas pelo fato delas terem mais acesso a formas de trabalho que permitiam acúmulo de pecúlio e, assim, né, uma via de compra dessa alforria. Então, essas mulheres estavam nos centros urbanos, atuando enquanto profissionais em grandes números. Esses processos, eles foram decisivos em relação a presença dessas mulheres desses espaços, e eu penso que trazer debates como esse, refletir sobre isso, é algo importante para pensarmos a história das discriminações e das desigualdades sociais no Brasil. Um exemplo que nos ajuda a compreender esse processo são imagens como essa, que se tornaram recorrentes, cada vez mais recorrentes em jornais, por exemplo, da cidade de Campinas, que é o local que eu estudo com mais profundidade, ao longo da década de 1880. Paralelos, na verdade, simultaneamente, esses anúncios começam a aparecer nessa documentação histórica em maior quantidade requerimentos de trabalho doméstico, como pajem, cozinheiras, inclusive amas de leite, com preferência para mulheres brancas. Então, a conexão entre esses processos
né? Elas mostram um percurso das desigualdades sociais e raciais no Brasil e o impacto delas na organização do trabalho, do mercado de trabalho livre na segunda metade do século XIX.